Ontem, às 6 da manhã, a Polícia Federal foi até a casa do Bernardo Kister, do Alan dos Santos, do Terça Livre, da Bia Kicis, da Sarah Winter e outros deputados, influenciadores, jornalistas, pessoas que usam das redes sociais até para trabalhar, agora estão numa situação complicada porque a Polícia Federal confiscou o celular, o computador, os notebooks, tablets desse pessoal. O que aconteceu? O Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, nem tão supremo assim, enviou uma ordem para que apreendesse esses materiais, invadisse a casa dessas pessoas e apreendessem tudo ali que fossem os eletrônicos, eu não sei se mais alguma coisa, mas os eletrônicos todos foram apreendidos. Baseado em quê? O STF, baseado naquilo que eles dizem que ser fake news ou ataque, críticas ao próprio STF, pela hashtag STF Vergonha Nacional, parece que Alexandre Moraes ficou muito doído com essa manifestação, e todas essas pessoas que foram vítimas deste abuso, o que elas têm em comum é que elas são todas conservadoras e apoiam o presidente da República. Mais uma vez, uma tentativa do Supremo Tribunal Federal em interferir naquilo que é a competência do Executivo. Isso já vinha acontecendo já várias vezes, a gente até denunciou isso aqui algumas vezes, essa usurpação de competência não só do Executivo, mas também do Legislativo, o STF chamando para si uma responsabilidade que não é dele, acabando mandando no país. O STF tem feito isso, era a competência da União determinar sobre as questões relativas à própria pandemia do coronavírus, as ações que precisavam ser feitas, mas a própria Suprema Corte atribuiu isso, a competência disso, aos estados e municípios. Então o governo federal ficou de mãos atadas nesse sentido, e em uma série de outras coisas também que vocês sabem muito bem que o STF tem legislado, E agora eles fizeram isso, mandaram a Polícia Federal até a casa dessas pessoas numa clara, óbvia tentativa de censura, aqueles que criticam o STF, aqueles que divergem do STF e que denunciam esses abusos do STF. O Bernardo Kister, o Alan dos Santos, todo o trabalho que eles fazem, eu posso dizer destes dois de maneira específica, mas todos os outros também, eles tiveram suas privacidades invadidas, foram constrangidos na frente de suas esposas, o Alan ali, esposa grávida de 9 meses, uma situação complicadíssima, com criança pequena em casa, Polícia Federal armada, às 6 da manhã, invadindo a sua casa. Por quê? Porque você apoia a presidência da República, o presidente da República, você é conservador, você não segue o sistema, você critica e ataca as mentiras do establishment. Então isso teve um preço. O STF, que não suporta a democracia, não suporta a liberdade, eles querem liberdade para eles fazerem o que eles querem, até passar por cima dos outros poderes. Mas qualquer opinião que divirja da deles e que denuncie esse abuso que está acontecendo, ou que critique, faça uma crítica, uma piada, o STF não suporta. O Alexandre de Moraes, que se acha um semideus, que se acha um intocável, que agora está na Suprema Corte, e que depois da Suprema Corte você não tem a quem recorrer diante de um abuso, você está rendido. A pior ditadura, de fato, é a ditadura do Judiciário, da Suprema Corte, porque contra ela não se recorre a ninguém, você não tem outra alternativa, A quem você vai recorrer diante de uma Suprema Corte que te julga e que te condena? Então o fato é o seguinte: a Suprema Corte provocou a situação, a denúncia, ela mesma averigou, ela está julgando e condenando. Ou seja, completamente ilegal. Isso é contra as normas, os procedimentos internos do próprio STF. Entendeu? Isso é um grande abuso, o que está acontecendo aí. Uma clara tentativa de invadir a privacidade dessas pessoas para poder censurar. No Brasil está inaugurado, acabou a democracia. Você não tem um regime de direito, você não tem um sistema legal mais acontecendo conforme a Constituição Federal e o Código Penal. Então tudo está sendo contrariado em nome de ofensas, supostas ofensas e supostas fake news. Então eles disseram que existe um gabinete do ódio, um gabinete articulado para provocar fake news, mas foi instalada até uma CPI das fake news, mas até agora não foi provado nada. Ninguém apresentou
uma prova sequer de que existe esse tal gabinete do ódio. Então, gente, é muito fácil, que nem o presidente da República fez um pronunciamento, aquela reunião que vazou, ele disse exatamente isso. É muito fácil colocar uma ditadura no Brasil. É muito fácil, parece que as pessoas aceitam as coisas. Os governadores impõem as situações e o STF ampara tudo isso. Mas é engraçado, olha para você ver como é que são as coisas. O STF, que deu o poder dos estados e municípios decidirem sobre o comércio, por exemplo, e não mais o governo, o federal, o que aconteceu? Numa cidade, se não me engano, foi Londrina, que decidiu então, não, agora nós vamos abrir novamente o comércio. O STF impediu, falou, não, vocês não podem abrir não, isso está errado. Ou seja, eles te dão poder desde que você siga a cartilha deles. É isso que está acontecendo. Um verdadeiro abuso, um verdadeiro absurdo. Isso não pode ser aceitado assim. Isso não pode ser assimilado como algo normal no processo. Aí a gente vê pessoas que são contra o governo, ou que não concordam com a posição do Alan, do Bernardo, da Bia, dos outros deputados, dos conservadores, no geral. As pessoas que não compactuam com isso, elas, em vez de estar também defendendo a liberdade em si, não, o que elas fazem? Começa a dar risada, começa a gargalhar, não é isso mesmo, tem que ir a fundo nessa investigação, mesmo que essa seja uma investigação completamente ilegal e inconstitucional. Vários especialistas do direito já se manifestaram dizendo que é um processo completamente ilegal e inconstitucional. Isso precisa ser aplicado. O que precisa ser aplicado nesse momento é o impeachment do Alexandre de Moraes, o impeachment do Dias Toffoli e colocar isso em pauta no Senado, porque é o Senado que pode colocar o impeachment no ministro da Suprema Corte. Então, nós temos isso aí, o Alcolumbre, que é presidente do Senado, passivo até agora. Nós tivemos aí algumas manifestações da AGU, o próprio Aras também, o PGR, eles já se manifestaram dizendo que vão pedir que isso não vá à frente, porque isso é um absurdo, é um abuso. E nós tivemos hoje também um pronunciamento do presidente da República dizendo que não vai aceitar mais a situação e que essa era a última que tinha acontecido, que foi ontem, essa situação toda aí. Numa clara evidência de que estão perseguindo aqueles que apoiam o governo, que apoiam o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi muito enfático, ficou muito bravo na entrevista, que acabou não sendo entrevista, não permitiu que ninguém fizesse pergunta. Ele falou bravo ali que seria a última vez. Nós estamos então nessa situação constrangedora, perigosa, eu imagino que mais uma dessa do STF, o Bolsonaro, ele vai interferir diretamente, não sei como, de que forma, mas pelo pronunciamento do Bolsonaro de hoje, ele parece que ele vai interferir de alguma forma se isso acontecer novamente. Ah, mas isso não pode ser um abuso. Abuso maior é o que está acontecendo. Em nome da Suprema Corte, eles tolhindo a liberdade de expressão das pessoas, tirando a liberdade, constrangindo cidadãos de bem. Como a polícia está fazendo em muitos lugares em nome da pandemia, com aval dos governadores. Algemando o cidadão, constrangindo, pisando. Temos depoimentos, vídeos, pessoas sendo presas na praia porque estavam na praia, pessoas na praça sendo presas porque não podiam caminhar. Verdadeiros abusos de autoridade acontecendo, e a gente não vê o STF fazendo nada, a gente não vê as instituições funcionando para proteger a liberdade do cidadão. Gente, eu entrei nesse tema hoje aqui porque não dá pra gente ficar passivo diante dessa situação. Se você tá achando que, não, comigo tranquilo, eu tô em outra, tipo, essas coisas de política, lá de Brasília, os três poderes, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você e com seus filhos. Você que tem contato com pessoas que já viveram em regimes tirânicos, converse com essas pessoas, muitos padres, inclusive, sacerdotes que viveram em regimes comunistas, e que sofreram muito e sabem como é que é, e que quando vêm para o Brasil nos alertam, falam, gente, vocês não sabem o que é uma realidade de um governo tirânico, de um sistema comunista, de um sistema usurpador de liberdade. É isso que está em jogo. Então, se nós não queremos isso,
para os nossos filhos, para nós mesmos, né, para a saúde da nossa nação e da nossa liberdade, nós temos que nos indignar, temos que pedir sim o impeachment de Alexandre de Moraes. Já passou da hora. E agora é a hora de fazer isso, né? Nós não podemos mais ficar passivos diante dessa situação, né? Invadindo a privacidade dos nossos conhecidos aí, o Bernardo, também o Alan dos Santos. Nós acompanhamos e sabemos dos trabalhos que eles realizam, né? E até agora não foi apresentada nenhuma prova de que eles estão tramando um gabinete do ódio para disseminar notícias falsas ou sei lá, inventando as coisas, né? Difamando, esse tipo de coisa. Não tem uma prova. Como que o STF, né, o ministro do Supremo, manda entrar a Polícia Federal dentro da casa desse pessoal? Que absurdo. Enquanto isso, o celular do Adélio, lá do advogado, Adélio, encontra-se ainda sob sigilo, não se pode fazer nada, né? Aquela proteção toda, né? Quando é alguém que lhes interessa. Então a gente percebe que por trás disso existe sim um viés político, um viés ideológico de perseguição clara contra os conservadores. Ontem foi inaugurado assim a criminalização do conservadorismo no Brasil, o verdadeiro conservadorismo, né? Não é esses MBL da vida, esses antagonistas da vida, não estou falando desse povo aí, estou falando dos verdadeiros conservadores, né? Esse povo está sendo sim perseguido, está sendo tolhido, está sendo invadido a privacidade desse pessoal, né, em nome de um pseudo-crime, de um crime futuro que poderia, né, ou seja, eles não têm prova. Agora, o que o STF tem que fazer? Agora um ministro tem que entrar e impedir isso. Mas isso não está acontecendo. Vocês estão entendendo a gravidade do fato? Nenhum dos ministros entrou para interferir nessa situação. Eles estão deixando a coisa acontecer. Parece que eles querem que o circo pegue fogo e uma crise institucional está para acontecer, né? E com razão, gente. Vocês estão entendendo? Até quando isso vai? É um absurdo. Eles não estão permitindo que o governo governe. O Bolsonaro, ele foi, não estou entrando no mérito que se você gosta dele, se você não gosta, se você tem algo contra, se ele não é um São Padre Pio para você, que ele não é perfeito, ou que ele fale palavrão. Não é essa a questão. O governo, o presidente foi eleito democraticamente pelo voto do povo, tá? E foi colocado ali para tomar decisões. E ele tem tentado fazer isso de acordo com os valores que ele prometeu defender, né? E quando ele faz isso, ele é impedido. E aqueles que o apoiam são tolhidos, são perseguidos, criminalizados e ridicularizados. É isso que está acontecendo. É um verdadeiro absurdo que eles estão fazendo. Entrar na casa do Bernardo às 6 da manhã. Né? O Bernardo até contou, né, que o policial ficou constrangido até. Falou, eu acompanho você, me desculpa. Aí o Bernardo falou, mas disse sobre quê? Que processo? O policial falou, nem nós sabemos. Está entendendo que absurdo? Agora, Polícia Federal, não se obedece uma ordem ilegal. Se a ordem é ilegal, não se deve obedecer, né? Isso é óbvio, gente. Mas hoje a Polícia Federal também... Alguns estão tentando proteger a Polícia Federal, né? Não, eles estão apenas cumprindo ordem. O presidente falou, outros falaram também. Mas o fato é que uma ordem absurda, sem o devido processo legal acontecendo, foi emitido. Uma busca e apreensão sem sentido, sem motivo, não está descrito ali a razão, não está descrito ali, não existe nenhuma prova, né? É um verdadeiro absurdo, né? Agora, o que vai acontecer? Eu acho que o Terça Livre, o Bernardo, os outros deputados e tal, aqueles que estão envolvidos nisso, eles serão ainda mais protegidos pelo povo, queridos pelo povo, né? Promovidos pelo povo. Ontem a live do Terça Livre bateu assim mais do que todas as lives de CNN, de Globo, de SBT, de todas as outras lives. Então eles entenderam que essa mídia alternativa conversa a linguagem do povo, né? E eles falam a língua do povo. Esse mesmo povo que quer um governo conservador, né? Que quer um país conservador. Então eles estão tentando tolir isso de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Não podemos nos calar.
temos que defender esses nossos irmãos que estão sofrendo tudo isso. Agora, se no meio desses 29, que eu não conheço todos, existe algum que cometeu ou, né, tem alguma prova a respeito deles, então que apresente, né, apresente essa prova, né, mas não pode acontecer um tipo de coisa assim. A Constituição foi rasgada, tá? Estamos sim em um estado de exceção no Brasil. Não, as instituições não estão funcionando. Isso é grave porque nos afeta diretamente. Ah, Tiba, não, eu não, porque eu sou da igreja, eu quero saber das coisas de Deus, eu quero saber das coisas de Jesus, da igreja, eu quero saber da minha missa aberta. Mas até a sua missa aberta, lá a igreja sua aberta, ela sofre influência desse estado aí. Ou não é? Ou você não viu, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o governo mandando colocar o Santíssimo Sacramento em saquinho plástico para consagrar, para distribuir para o povo. Você está entendendo? Isso interfere diretamente na nossa liberdade de culto, na nossa liberdade de ir e vir, na nossa liberdade de expressão, né, que está protegido. Agora, o que vamos fazer? Vamos cruzar os braços e aplaudir? Não, porque é com aquele que eu não gosto, é com aquele que eu não concordo, então eu tenho que ferrar com ele mesmo. E você acha que você vai ficar protegido disso também? É claro que não. Você vai ser escravo do sistema. E assim que na próxima oportunidade que você sair da linha, você também terá a sua liberdade usurpada. É isso que nós estamos vendo. Gente, infelizmente, nós hoje precisamos de um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Vamos movimentar isso para que isso aconteça, né? O Senado Federal, que é o responsável pelo impeachment do ministro Alexandre Moraes e do Dias Toffoli, e do Gilmar Mendes. Gente, ali tem que fazer uma limpa, né? Outra coisa que é um absurdo, dentro de uma reunião privada que aconteceu com o presidente e com os ministros, né? Ali foi uma reunião privativa, onde se falou um monte de coisa, se falou palavrão, se falou um monte de coisa, né? E era uma fita reservada. O Fachin, ministro do Supremo, interferiu, pediu essa fita, né? A presidência da República entrou com um pedido: olha, não divulgue a fita, não divulgue tudo, porque isso também é perigoso e invade a nossa particularidade. É porque foi tratado de situações também com países do exterior, né? Foi aquela parte que foi vedada, né? Vetada ali, tiraram aquela partezinha só, mas o resto publicaram. E aí o Fachin não publicou a reunião privada. Tudo bem que aquilo foi uma baita propaganda para o Bolsonaro, né? Vai reeleger em 2022. Mas não é essa a questão. A questão é que eles invadiram uma reunião privada do presidente da República. Vocês estão entendendo a situação, a gravidade da situação? Invadiram a reunião privada do presidente da República, pegaram a fita e divulgaram para todo mundo, pensando que iam prejudicar o presidente. Agora, pegaram agora uma fala do ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação, e agora estão com um processo contra ele, querendo enquadrar ele num crime que dá 20 anos de cadeia, 20 a 30 anos de cadeia. Por aquilo que ele falou, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, para ele tinha que começar a prender, começar a prisão a partir deles. Né? Numa expressão ali falando, né, de maneira ali íntima com os outros ministros, com o presidente da República, né? Ali não tinha nenhuma ordem, e não é competência do ministro da Educação mandar prender ministro do Supremo Tribunal Federal, que não foi uma determinação do presidente, não foi assunto da reunião, fora de contexto completamente. Eles pegaram essa frase do Abraão, que foi um desabafo ali, para poder usar contra ele. E de fato, gente, todo mundo tá de saco cheio desse Supremo. O que Weintraub falou é o que todo mundo pensa, entendeu? As pessoas que têm cabeça e estão enxergando a situação, de fato estão indignadas com o Supremo Tribunal. Tudo isso que eles têm feito, entendeu? Então, é uma coisa assim complicada. Agora eles estão querendo enquadrar o Weintraub aí e estão querendo prender o Weintraub. Entendeu? Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro abuso. Agora, na reunião de hoje, no depoimento de hoje lá do presidente da República, né, naquela entrevista que tem depois quando ele sai ali do palácio, ele diz que vai ser a última vez, que ele não vai permitir mais que isso aconteça, que acabou, até falando um palavrão, né? Acabou, tal. E me parece que ele estava muito, muito bravo, tá? As Forças Armadas,
Eu não espero nada das Forças Armadas, para falar a verdade para você. Entendeu? O que vamos esperar das Forças Armadas? Até agora, ó, entendeu? A gente quer uma interferência para poder entrar com uma ditadura? Óbvio que não. O pior dos cenários é uma intervenção militar nessa situação. Isso é horrível, né? Olha aí o que aconteceu, né? Pós interferência do poder do exército, né? Das Forças Armadas na época de 1964. O que aconteceu? As Forças Armadas deixaram a esquerda livre, que se fortaleceu, que tomou os espaços públicos, né, e invadiu com seu comunismo cultural, invadindo toda a base. Se apoderaram dos meios de comunicação, da grande mídia aí, né, se apoderaram também das universidades e do meio artístico. Tá tomado. Hoje por quê? Por causa do período militar. Não é um bom momento. Agora, se for por um momento para que se estabeleça a ordem, né, as Forças Armadas também não podem se omitir. Como o Ives Gandra se posicionou muito bem, esse jurista renomado, respeitadíssimo no mundo todo, ele disse, tem o artigo 144 ou 142, não me recordo, que diz que diante de um caos, de uma confusão, de uma usurpação de competências e de tudo que está acontecendo hoje, né, as Forças Armadas ela precisa colocar novamente os poderes em seus devidos lugares. Não para que ela governe, mas para que cada poder seja novamente independente. É para isso que tem que acontecer uma intervenção, se acontecer. Tá entendendo? Gente, então é isso. Vamos em frente, não vamos nos calar. A verdade ela é uma força que perpassa os tempos e as situações. A verdade por si só se sustenta. Alan dos Santos, Bernardo Kister, Sarah Winter, estamos com vocês, né? Nós precisamos apoiar estes amigos que nós conhecemos o trabalho, né? E que nós confiamos que fazem um bom trabalho, né? Que fazem um excelente trabalho. Precisamos proteger a liberdade deles, criticarem o STF, né? De não concordarem com o STF e de levantarem hashtag STF Vergonha Nacional, sim, né? Porque é isso que fez com que o STF ficasse todo. Eles não suportam divergência, não suportam crítica. Isso está errado e nós não podemos nos calar. E STF, vocês não irão calar o povo conservador do Brasil. Ponto final. Vocês precisam entender isso, tá? Vocês não vão calar. E pelo que eu conheço, os conservadores do Brasil, eles vão até as últimas consequências, né? Pelo que eu conheço do Bernardo, da Sarah, do Alan, eles vão até as últimas consequências para que suas liberdades prevaleçam, né? Se for para prisão, eles estão dispostos, tenho certeza disso, são gente de caráter, né? A gente precisa se unir a esse povo, formar uma só voz para defender a liberdade de todos nós, porque esse é o país que vamos deixar para os nossos filhos e a gente tem que começar a se preocupar com isso. Deus abençoe a todos.